ok? Então, o intuito, né, é realmente se voltar para a palavra de Deus, não simplesmente para ter um amontoado de informações, mas para que eu possa entender realmente de que essa palavra ela é rica, né, e eficaz para me introduzir e trazer o conhecimento do Filho de Deus. Então, neste dia você vai aprender e entender como que essa palavra está relacionada com a sua história, com a sua trajetória. Nós estamos partindo do lugar da onde eu me relaciono com essa palavra de maneira com que eu venha crescer no meu espírito. E nesse dia eu quero falar com você sobre o coração. Eu quero falar com você sobre o coração que está mencionado no livro de Salmos 119. Então, nós estamos andando em Salmos 119, é esse livro que nós estamos caminhando, e eu quero que você também possa olhar para esse livro estando aberto, porque a disposição de conhecer as Escrituras é uma disposição onde você está aberto para que a sua mente seja transformada, para que a sua mente seja renovada, e dessa maneira você vai poder então ter no Senhor realmente a eficácia da sua palavra, porque ela é algo para renovar a nossa mente, ela é algo para transformar o nosso espírito. Que você possa entender nessa manhã a transformação que o Senhor quer gerar por meio do Espírito dele na sua vida, a transformação que o Senhor quer gerar no seu espírito, na sua casa, na sua família, naquilo que ele está fazendo na sua vida. Realmente entender como que essa palavra está ligada. Então, por que que nós devemos ler a Bíblia? Porque nós estamos então olhando para essa palavra e sabendo de que ela tem algo para mim e o que ela tem. Vamos para o foco deste dia, porque realmente nós vamos entendendo o que que essa palavra está relacionada com a sua vida e com a minha vida, que você possa entender realmente, estar com o coração aberto. Uma das disposições, né, que porque, por exemplo, às vezes eu convivo com algumas pessoas, eu estou com algumas pessoas, na verdade, e eu vejo elas relatando dificuldade com aquilo que é o crescimento e entendimento da palavra de Deus, e até precisamos prestar bastante atenção naquilo que se chama, ou que nós falamos, do que vem ser um entendimento da palavra de Deus, ou entender a Deus, né? Nós somos limitados nesse pensamento de dizer eu conheço e eu entendo a Deus. Nós não podemos julgar dessa maneira e dizer eu entendo a Deus. O que eu posso dizer é eu desfruto do Senhor, eu tenho uma intimidade com Ele, eu tenho um caminho de busca com Ele. Então, um dos primeiros, ou da perspectiva que nós devemos alinhar quando estamos voltados para essa palavra e quando nós queremos conhecer essas escrituras, porque esse livro está relatando sobre a pessoa de alguém. Esse livro está falando sobre uma pessoa central e que essa pessoa central ela atrai outras pessoas para que elas também façam parte da história de Cristo. Então, olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, é saber que o Senhor está me convidando a fazer parte da história dele. Ele está escrevendo, ele tem um panorama, ele já determinou como todas as coisas vão acontecer. E tudo isso está colocado nesses diversos livros, mas algo principal que esse livro revela é o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Então, quando eu estou voltado a aprender, a ler, a conhecer, na verdade eu alinho a minha expectativa, eu alinho a minha visão, sabendo de que isso não é apenas para o conhecimento, mas é realmente para uma prática, é realmente em um lugar onde eu estou me colocando à disposição e sabendo que eu vou participar dessa história junto com o Senhor, e você também vai entendendo na sua vida que essa palavra ela vai trazer esperança, ela vai trazer consolo, ela vai trazer experiências com você. Então, ler a Bíblia é, em primeiro lugar, saber que é um livro de conhecimento, é um livro de instruções, é um livro de exortação, é um livro com provérbios, é um livro extremamente, podemos dizer, completo, porque de fato é o manual, é a comunicação de Deus para o homem. Então, na última live que nós estávamos, a questão dos olhos, então o que a palavra vai fazer com nossas vidas? Vai desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar ao Senhor, para que possamos aprender com Ele, para que possamos ser transformados à imagem e semelhança dele. Então, nós falamos sobre isso.
você vai ter aí também, eu vou colocar no YouTube para vocês, quem quiser acompanhar depois, em um outro momento, é, vocês podem também voltar ali no YouTube e podem assistir, né? Para quem não teve a oportunidade de assistir, de acompanhar. Mas hoje eu quero falar sobre aquilo que é o coração. Só lembrando, nós estamos lendo o livro de Salmos. Nós estamos lendo o livro de Salmos, estamos debruçados sobre esses livros e que você possa, então, estar realmente recebendo da parte de Deus e recebendo aí aquilo que o Senhor tem para você. Amém? É muito importante nós estarmos abertos àquilo que é uma instrução, uma orientação do Pai, né? Nós precisamos estar esvaziados dos nossos conceitos e ser muito sinceros com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem traz a luz, é Ele quem traz o entendimento, é Ele que vai dizer, ó, você aplica dessa forma, você faz dessa forma na sua vida, e essa palavra vai trazendo para você realmente uma disposição ainda maior. Então, veja, nós somos formados por palavras. A nossa vida é uma vida formada por palavras. E o que isso implica dizer? Isso implica dizer que aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou lendo, vai ditar os meus pensamentos, vai determinar o meu comportamento e vai estar fazendo com que as minhas ações, né, vai demonstrando o que está governando o meu ser. Quando nós se voltamos para a palavra de Deus, e hoje nós vamos aprender aqui, porque se tratando do coração, veja o que esse versículo vai falar, o que o livro de Salmos tem a nos revelar. E eu quero trazer para você, se você não acompanhou o último, nós estamos falando do livro de Salmos, porque nele contém, na palavra de Deus contém toda a revelação, mas esse livro ele é interessante porque, desse capítulo, né, de Salmos, ele é interessante porque ele está trazendo algumas partes do corpo. E no final, nós vamos falar sobre como que isso está se relacionando com a sua vida, como isso está voltado para cada um de nós. Porque a revelação de Deus, ela é para o homem. A palavra escrita, a palavra logos, a palavra rema, a palavra logos é a palavra objetiva daquilo que está escrito de forma objetiva, de forma clara, por meio da palavra de Deus, essa palavra é inalterável, essa palavra que não precisa de modificação, essa palavra que foi colocada pelo Espírito de Deus e inspirada por Ele. Nós temos também a palavra logos, que é uma palavra onde nós, através do sopro de Deus, ou através, digamos, da voz do Senhor, por meio do próprio Espírito dele, ele traz uma palavra rema para você, ou seja, uma palavra que encontra o seu coração. Então veja, no Salmo 119, se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, de pegar o seu livro, abra aí no Salmo 119, no versículo 12, nós já temos a primeira menção daquilo que é o coração. Então nós falamos sobre os olhos, vamos falar agora sobre o coração, depois língua, depois boca, lábios, mãos e pés. E agora nós estamos falando sobre o coração. Então, no versículo 2 ele diz: bem-aventurados as suas prescrições e os buscam de todo o coração, né? Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração. Então veja, a palavra está trazendo uma consequência para as pessoas que o busca o Senhor de todo o coração. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, aqueles que o busca. Então existe uma recompensa. E quando nós falamos de recompensa, nós não podemos ligar isso necessariamente a algo material, porque algo material que chega a nós é a provisão de Deus. Mas existe um ponto principal que o Senhor quer nos tornar, é bem-aventurados, porque eu encontrei agora uma palavra de consolo. Eu encontrei na minha vida uma história, uma perspectiva, caminhos e uma orientação que nenhuma pessoa consegue me trazer. E essa orientação na minha vida está me aproximando da imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, porque eu preciso meditar na palavra de Deus e como que o meu coração, ele precisa se voltar para essa realidade. Veja que ele diz, aquele que guarda as suas prescrições e o busca de todo o coração. Isso fala sobre uma intensidade. Isso fala sobre um desejo pleno, uma entrega plena. Então, quando eu leio a palavra de Deus,
Isso é um convite a nos dizer: venha, se achegue a mim com inteireza de coração, né? Hoje, diante de diversas atividades que nós fazemos, ou pelo menos o homem moderno, ele com tantas responsabilidades e atividades que nos chama no dia a dia, essas atividades acabam roubando a inteireza do nosso coração e a sua perspectiva de vida e a sua esperança e a nossa confiança, ela é muitas das vezes chamada e convidada a ser colocada em outro lugar. Mas quando você se volta para as Escrituras e para a Bíblia, nós podemos observar que o Senhor está nos chamando para buscá-lo de todo o coração. Então, o que significa buscar o Senhor de todo o coração? E porque eu busco o Senhor de todo o coração, eu sou encontrado nesse lugar. É porque eu não confio em outra coisa. Eu não confio em outra palavra a não ser a palavra de Deus. Então veja, a palavra de Deus e olhar para este lugar onde meu coração guarda as prescrições do Senhor e aonde eu busco de todo o coração, é um lugar onde eu estou dizendo, eu não confio em nenhuma outra coisa, nenhuma outra circunstância, lugar, pessoa, teoria vai me trazer a confiança, o entendimento, uma vida entregue igual às tuas palavras me traz. Então, existe uma recompensa, né? Como eu vou colocar o meu coração? Primeiro ponto, eu vou colocar o meu coração entregue de forma inteira. Que você possa anotar aí o seu coração entregue de forma inteira. Um coração de forma entregue de forma inteira é um coração que confia no Senhor. É um coração que não anda pensando em dois sentidos. É um homem que não confia em si mesmo. É um homem que não confia na sua própria força, na força do seu braço, nas suas capacidades intelectuais, financeiras, na sua capacidade de gerar recurso, mas é um homem que confia naquilo que Deus está escrevendo acerca dele. Então, o Senhor, ele tem neste manual aquilo que é orientações e prescrições para as nossas vidas, que você possa guardar aí no seu coração esse primeiro ponto. Então, nós passamos pelo versículo 2. Agora nós vamos para o versículo 10. O versículo 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Nós podemos observar que o salmista, ele está muitas das vezes como se fosse uma batalha. E essa batalha é uma batalha interior, porque veja, os nossos, o nosso ser interior, o que as pessoas vão chamar de coração, ele é muitas das vezes enganoso também. Por que que ele é enganoso? Porque dele não tem as verdades eternas. Ele é enganoso porque ele confia em outras ajudas, em outras ferramentas. E aí, por isso que ele diz, não deixe com que eu me desvies, né? Não deixe com que eu fuja dos teus mandamentos. E nós, muitas das vezes, somos desafiados dessa forma, porque a palavra de Deus é um livro prático. A palavra de Deus é um livro que nos chama ao exercício. E esse livro nos chamando ao exercício é um exercício de fé, muitas das vezes é um exercício de oração, muitas vezes, das vezes é um exercício de você amar aquela outra pessoa, é você liberar um perdão para a pessoa. É um exercício onde te coloca em um lugar de submissão à palavra que Deus está liberando. Então, conhecer a palavra de Deus e conhecer ao próprio Deus é entender que eu estou submisso à sua palavra. O brasileiro, ou pelo menos a sociedade brasileira, tem uma dificuldade com a palavra autoridade e a palavra autoridade e a palavra submissão. Por que tem dificuldade com essas duas palavras? Somos uma sociedade, infelizmente, onde a maioria das crianças são crianças órfãos de pais vivos, são crianças com a sua paternidade e a sua maternidade ausente. Mas por que que eu estou pontuando isso? Porque precisamos entender que eu guardar os mandamentos de Deus, eu guardar as suas palavras, é entender que existe um lugar de submissão e que eu não posso fugir, e que eu não posso, ou ao menos não devo, fugir deste lugar de orientação da parte de Deus
nas nossas vidas. Glória ao Senhor, porque existe um prazer em meditar na lei do Senhor. Então, o segundo ponto é: eu tenho um coração aberto e entregue, coração entregue, porque ele não é fugitivo. Então, primeiro é um coração entregue inteiramente, né? Um coração entregue inteiramente, e outro, um coração que não foge. Que você possa guardar isso para você. Ler a palavra de Deus é entender que eu tenho um coração que não foge. Entender que eu tenho um coração que não está sendo fugitivo da palavra de Deus. Eu não fujo dos seus mandamentos. Antes, eu sou sincero para com o Senhor. Isso é um ensinamento nas nossas vidas de atuar com clareza, né? Muitas das vezes existe uma facilidade em mapear as nossas dificuldades, em não exercer, e não praticar, e não deixar com que essa palavra ganhe lugar em nós. Dizer que a palavra vai ganhar lugar na minha vida e na sua vida é dizer: agora essa palavra ela está guardada no meu coração. É como se alguém chegasse e dissesse para você, vamos lá, vamos supor que o nome de João, aliás, vamos supor que uma pessoa, o nome dela é João. Se eu chegar e dizer o seu nome não é João, ela não vai acreditar, porque ela foi registrada como João. Ela cresceu ouvindo as pessoas chamando ela pelo nome, dizendo você é João. Então, por mais que eu diga que ela não é João, ela sabe que no seu íntimo, no seu coração, que ela é João. Por que eu estou falando isso? Porque dessa mesma maneira somos nós. Nós sabemos que temos os mandamentos do Senhor e muitas das vezes os nossos corações querem fugir daquilo que o Senhor tem esclarecido na nossa mente, esclarecido no nosso espírito, esclarecido no nosso coração, e você vai não mais fugir. Nós não vamos fugir daquilo que é uma disposição, daquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, ainda no Salmo 119, nós vamos discorrendo sobre aquilo que é o coração. Já falamos sobre os olhos e agora estamos falando sobre o coração. Eu quero trazer aqui para vocês também o significado de coração, porque é muito importante entender o aspecto de como o coração está ligado, qual é a parte do coração, o que o Senhor está falando quando o coração é apenas meu coração de carne, meu coração que bate, que pulsa o sangue para o meu corpo? Não, o coração citado aqui é o homem interior, é a mente e a vontade, é o meu entendimento, é aonde o meu espírito se comunica. Então, por um lado, eu tenho um homem interior que está ligado à vontade e à mente e ao meu entendimento. Por outro lado, eu tenho a minha alma que está ligada às emoções e aos meus sentimentos. Primeiro ponto, e muito importante se nós queremos cada vez mais amar essa palavra, conhecer Cristo por meio dela, porque ela não é simplesmente uma palavra escrita, mas ela é a revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, onde nele habita toda a plenitude. Eu preciso entender que essa palavra ela é primeiramente para o meu espírito. Quando eu entendo que a palavra é para o meu espírito, eu já não me relaciono com ela por meio da alma, por meio da carne. Eu me relaciono com ela por meio do meu espírito, que recebe a revelação do Senhor. A sua palavra declara em 1 Coríntios que o homem que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então, o que se torna um só espírito com o Senhor? É o meu homem interior, ou também, de outra forma, o meu espírito. E uma vez que o meu espírito está conectado com essa palavra e ele guarda essas prescrições, busca-o de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é buscar ao Senhor com o meu espírito. É dizendo: Senhor, renova a minha mente, renova a minha vontade e o meu entendimento. O que o Senhor precisa construir em nós é a palavra de entendimento e de revelação. Então vamos seguindo. Eu precisava pontuar isso, porque é muito importante entender na situação hebraica o que a palavra mesmo, coração, está ligado. E agora no versículo 32, nós vamos observar o seguinte: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Quantos de nós, em momentos de adversidade, momentos de tristeza, momentos de aflições, onde não existe um ser humano na terra que possa nos trazer uma orientação, eu recebo de Deus, então, aquilo que é uma alegria para o meu coração. E essa alegria não é momentânea, proporcionada por situações externas.
é uma alegria interna de quem recebeu a palavra no seu coração. Então, quando eu vou ler a palavra, eu preciso entender e dizer: Senhor, essa palavra é para o meu coração. Alegra o meu coração. Existe a alegria para aqueles que encontram a riqueza da palavra. Né? Existe uma parábola que diz que um jovem encontrando um terreno, e nesse terreno havia tesouros. Ele vai lá, volta para onde ele morava, e ele então vende tudo o que tinha para comprar a posse daquela terra, para tomar posse daquela terra, e dessa maneira então ter acesso a toda a riqueza que ali havia. A riqueza que nós temos é a riqueza da palavra de Deus. Então existe uma alegria, porque essa alegria me leva a um coração alegre. Essa palavra me leva a um coração alegre. Você vê que você conversa com diversas pessoas por diferentes assuntos, diferentes motivos, mas quando você fala da palavra de Deus, é uma alegria que é gerada. É gerada uma alegria verdadeira, é gerada uma alegria sincera. E você vê que isso é inigualável, não há como comparar. Você pode procurar em outros lugares, em outras mesas, em outras conversas. Mas quando o assunto é a palavra do Senhor, aí nós dizemos: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Muitas pessoas desistem, ou melhor, não sei se pode nem ser falado de desistir, mas muitas pessoas não permanecem nesse caminho de vida com o Senhor, com Cristo, porque aqui não estamos falando de religião, estamos falando de vida com Cristo. Muitas pessoas não conseguem percorrer este caminho porque não encontram alegria nisso. E nós temos então, né, o peregrino, um homem que, meu Deus, é um livro extraordinário para entender isso, porque eu percorro esse caminho, porque ele é um caminho de alegria, por mais que eu tenha que me abster de tantas as coisas, porque na realidade a palavra de Deus é um livro de transformação, é um livro de renovação. E ele vai tirar de mim muitos aspectos que não estão condizentes com a realidade que ela está me trazendo. Então, o terceiro aspecto é: eu tenho um coração que se alegra nos seus caminhos. Que você possa declarar que você tem um coração que se alegra nos caminhos do Senhor. Porque eu leio a palavra, porque eu tenho um coração que se alegra com os caminhos do Senhor. Se você ter isso no seu espírito, sabendo de que essa palavra, ela é primeiramente para iluminar o seu coração, você vai continuar, independentemente se situações de desprezo, situações de decepção, situações de aflições, situações de falta vier sobre tua vida, você vai dizer: ainda o caminho permanece o mesmo, ainda a disposição de amar esse caminho permanece o mesmo, porque eu amo aquele que me chamou, eu amo aquele que me alistou, né, nessa trajetória. E agora no versículo 32 do Salmo 119, esse salmo vai dizer: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Uai, é o 36 ali, errado. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Nós temos aqui, então, uma dualidade, uma das principais, ou melhor, um dos adversários para quem ama a palavra de Deus é a cobiça. A cobiça vai nos fazer colocar o nosso prazer em coisas que não são a revelação do Senhor. Quando o meu prazer está naquilo que não é a revelação do Senhor, eu estou me voltando para a cobiça. Você vê que existe um prazer, um desfrute, e é justamente um dos nossos pilares aqui nessa live, nesse programa, de lendo a palavra com você, lendo a Bíblia com você, é de que essa palavra ela é para um desfrute, um crescimento e aumento que vem da parte de Deus. E para que eu tenha um crescimento e um aumento que vem da parte de Deus, eu preciso entender que há, de fato, uma alegria, há, de fato, um testemunho. Então, inclinar o coração aos seus testemunhos e não a cobiça, você vê que ele está pedindo a Deus: inclina o meu coração. Veja, o coração dele é tão entregue, ele já não tem mais posse do seu coração, ele já não tem mais domínio sobre si,
E ele entrega esse domínio voluntariamente. Ele diz: inclina-me o coração para os teus testemunhos. O testemunho do Senhor é a pessoa de Cristo revelado, e agora já não é mais concepções longínquas, não é mais concepções distantes de quem Deus é, mas agora, por meio deste conhecimento, porque agora os meus olhos foram desvendados, que foi o que nós falamos na outra live, e agora porque eu consigo e eu me inclino para os seus mandamentos, eu tenho um coração inteiramente entregue, que não foge e que se alegra nos caminhos do Senhor. Agora eu posso dizer: inclina, Senhor, o meu coração para os teus testemunhos, e que ele não se volte para a cobiça. Que o Senhor possa guardar o nosso coração da cobiça, que é o prazer fora da palavra de Deus, que é o prazer naquilo que é terreno, que é o prazer e a confiança naquilo que passa, que é o prazer e a confiança naquilo que é completamente momentâneo e que não gera valor algum mediante o olhar de Deus. A valorização que o Senhor tem para as nossas vidas é a valorização de quando eu sou enriquecido por essa palavra. Ou em outros termos, é quando essa palavra ela ganha vida em mim, porque Cristo, ele é o pão vivo e ele deu a vida por nós. Quando Cristo dá a vida por nós, ele está dizendo: eu sou a palavra que habita dentro de você. Então, olhar para as Sagradas Escrituras é saber que é um relacionamento de mão dupla, aonde alguém me ensina e o meu coração é totalmente entregue para essa verdade. Então, um coração entregue inteiramente é um coração que se inclina, né? Inclinar é um coração que está dizendo: eu já não domino mais. Coração que o domínio foi entregue. O domínio foi entregue ao Senhor. O domínio entregue ao Senhor. Esse é o outro ponto. Então, já falamos 1, 2, 3, 4. Que você tem um coração onde o domínio é entregue ao Senhor. Quem domina o seu coração? Quem de fato é a autoridade sobre o seu coração? Quem de fato é a autoridade sobre os teus pensamentos, sobre o teu entendimento? Então veja, nós temos aqui uma luta da cobiça com os testemunhos, com o que eu vejo do Senhor e com o que os meus olhos veem, com aquilo que é uma cobiça. Mas nós temos o prazer de meditar na lei do Senhor. O prazer de meditar na lei do Senhor é dizer: o meu coração foi inteiramente entregue, eu não vou fugir mais dessa revelação. Eu sei que nos caminhos do Senhor há alegria, e eu sei agora que o domínio do meu coração é totalmente do Senhor. Então vamos aí, estamos no Salmo 119, meu Deus do céu. Versículo 2 já foi, 10, 32, 36, e agora nós vamos para o versículo 69. Versículo 69, veja o que o versículo 69 vai nos trazer aqui. Deixa eu achar, versículo 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Vê se a nossa vida não é assim. Você tem uma convicção no teu coração, você sabe aquilo que o Senhor te chamou, você sabe o amor que Deus derramou sobre tua vida e a disposição da continuidade deste amor continuar sendo derramado em você. Mas muitas das vezes os soberbos, aqueles que querem ser como Deus, porque eles querem ditar o caminho da vida deles, e eles não têm temor algum ao Senhor, ao soberano, porque eles estão totalmente desconectados desse amor. E aí eles nos trazem realmente, né, mentiras, eles fogem contra nós. Muitas vezes o inimigo vai lutar contra você também, lançando dados inflamados para que essa palavra não fique no teu coração, para que essa palavra não fique no teu espírito, para que você desista de ler isso aqui, para que eu desista de ler isso e dizer: não, isso é mentira, isso é loucura, isso não acontece, já aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo, não tem mais eficácia.
mas nós fazemos uma coisa, nós guardamos de todo o coração os preceitos de Deus. Veja, a palavra do Senhor, ela é soberana no aspecto divino de Deus, mas ela também deve ser soberana no nosso viver diário, no nosso aspecto subjetivo da experiência, do tocar, do reagir. As nossas vidas é uma constante reação por meio daquilo que uma vez eu já ouvi da parte de Deus, que nós possamos ser encorajados a ter um coração que reage por meio daquilo que já recebeu de Deus, um coração que reage por meio daquilo que recebeu de Deus. Que você tenha um coração que reage por meio daquilo que recebeu de Deus, e dessa forma você não vai ser afrontado, você não vai ficar nas dificuldades, nos desafios, eles vêm, as aflições vêm, os ataques vêm, mas eu ainda continuo guardando no meu coração os preceitos do Senhor. O que o Senhor jurou, Ele vai prometer. O que o Senhor jurou, Ele vai cumprir. O que o Senhor começou, Ele vai terminar. A questão é, o nosso coração continua nesse mesmo lugar, aonde Ele é o centro de todas as coisas, aonde o meu coração, por estar extraindo desta palavra, é um coração aonde, de fato, todas as coisas são minadas, e agora já não é mais um coração enganoso. Ele não é enganoso porque o domínio dele já não é mais meu. Agora o domínio dele é do Senhor. Agora é completamente do Senhor. Veja no versículo 70, o que nós temos aqui, a qual ele também diz: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Esse versículo ele é incrível, porque ele está indo contra a lógica deste mundo. Olha, ele está dizendo, para mim mais vale a tua lei, ou seja, mais vale a tua revelação do que o ouro e do que a prata. Deixa eu te perguntar, uma pergunta que nós devemos te fazer: existe algo que está acima dessa revelação? Existe algo que está acima dessa palavra? Se tem algo que está acima dessa palavra, nós precisamos dizer: Senhor, gera mesmo um amor, gera mesmo, tua revelação vale mais do que o ouro e do que a prata. Então, muitas das vezes nós estamos lutando simplesmente pelos recursos, nós estamos lutando simplesmente pelas coisas, nós estamos deixando coisas, pessoas, teorias, filosofias tomar conta e se sobrepor à revelação de Deus. Mas o salmista encontrou o lugar onde ele disse: as tuas revelações valem muito mais do que o ouro e do que a prata. Olha só, as riquezas desse mundo não se comparam a você ouvir a palavra e a voz de Deus. As coisas desse mundo não se comparam ao nível intelectual que eu posso atingir simplesmente por uma soberba, mas quando eu recebo a palavra de Deus no meu coração, quando essa palavra se torna uma revelação no meu espírito, é uma experiência inexplicável, porque é o próprio Deus sendo revelado para você, você aprendendo com Ele, se tornando um com Ele, já deixa de ser então teoria, porque nunca foi, deixa de ser então superstição, porque agora é uma realidade da tua experiência, e o que eu faço? Eu me lanço nesse lugar aonde eu sei que nada vai se equiparar à revelação da palavra de Deus. Podem te tirar tudo, você pode ficar sem nada, pode sentir falta de alguma coisa, mas a revelação de Deus vai suprir o seu coração. Estamos falando então sobre o coração. Estamos terminando aqui então no versículo, eu parei no versículo 70, no versículo, cadê aqui? No versículo 72. Paramos no versículo 72. Vamos agora para o versículo 145, que é o último versículo dessa live, é o último versículo desse lugar, que é sobre o coração. Que ele fala, Salmo 119, versículo 45. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Então, de todo o coração eu invoco o teu nome, eu estou dizendo, o meu espírito está entregue ao Senhor, o meu entendimento está entregue ao Senhor. A minha vida está entregue ao Senhor. E agora, porque eu conheço, veja, você não pode chamar por aquilo que tu não conhece. Você chama os teus amigos.
porque você o conhece. Você convida alguém porque você o conhece. E aí, se você chama alguém porque você o conhece, você só chama alguém porque você o conhece. E dessa maneira, então, eu invoco agora o nome do Senhor, porque ele já não é algo desconhecido para a minha vida. Ele já não é algo mais longe do meu viver humano, mas é algo que está perto, porque eu estou inteiramente entregue ao Senhor, eu estou voltado para a perspectiva de vida que o Senhor tem para mim. Então, glória a Deus, porque você pode entender nessa tarde, pode entender nesse dia, de que a palavra do Senhor está voltada para você. Porque você vai invocar o Senhor de todo o teu coração e ele vai te ouvir, porque você observou os teus decretos. Então, existe um lugar de intimidade gerada pela revelação de Deus nas nossas vidas. Existe um lugar de intimidade em Deus, existe um lugar de intimidade que nós recebemos da parte do Senhor, porque eu estou voltado para a meditação dessa palavra, eu estou voltado para o conhecimento dessa palavra, e é um conhecimento prático, um conhecimento que transforma a minha mente, que transforma o meu modo de ser, a minha perspectiva, e agora eu já não chamo por alguém desconhecido, eu chamo por alguém que é conhecido da minha pessoa, ela é conhecida porque eu também o deixei me conhecer. Eu conheço a Deus agora porque eu deixei ser conhecido por Ele. Que você possa entender as revelações, o que esse salmo que nós estamos construindo, como que esse capítulo ele está voltado para a construção e modificação da nossa vida. Então, o Senhor ele quer nos transformar à imagem e semelhança do Filho dele, e porque ele nos transforma à imagem e semelhança do Filho dele, ele quer nos transformar por completo. E esses elementos são poderosos para nos mostrar como que a Bíblia e a palavra de Deus, ela é rica em se comunicar com o homem, ela é rica para transformar o homem em nome de Jesus. Então, nós vamos ficando por aqui. Você que passou aí por essa live, glória a Deus, você possa compartilhar com mais pessoas, colocar dúvidas também. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar ali no inbox, no ADM, e enfim, nós vamos ficando por aqui e seguindo essa série. A próxima que nós vamos falar vai ser justamente sobre, deixa eu dar uma olhada aqui, nós vamos falar justamente sobre a questão da língua agora, e vai ser a língua e a boca, porque a língua eu coloquei apenas 2 versículos, mas nós falamos sobre os olhos, o coração, e o próximo é a língua e a boca. Nós vamos entendendo como esses elementos estão ligados à revelação de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço para você que participou, todo mundo que entrou, o Abner, a Joyce, a Wanda, a Nicole. Um grande abraço para vocês. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Em nome de Jesus. Valeu, até a próxima.